E causa e efeito é uma lei de aprendizado. Nós conseguimos, através dessas reações de causa e efeito, aprender muita coisa para a nossa evolução. Então, causa e efeito, lei divina de aprendizado. Marta, a Tá, tela está cheia? tá Ah, certinho, legal, pode ir. tá legal. Então vamos lá. O, esse tema, nós podemos encontrar ele no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 5, onde ele diz: Bem-aventurados os aflitos. Está nos itens 4, 5 e 6. Também em processos educativos, focando a dor como potência da alma, do livro Vinhas de Luz. Resistência do mal, que é a lição 62. E a frase que nós colocaríamos hoje seria essa: porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Está lá em Paulo, Gálatas, de 6 a 8. Então, essa frase, ela tem diversas versões, né? Mas diz assim: a lei de causa e efeito, ela vem nos demonstrar que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher, né? A semeadura, ela é opcional, você pode escolher o que plantar, mas a colheita é obrigatória. Esse é o efeito dessa causa, né? Que é a semeadura, aquilo que nós plantamos. E eu trouxe também, eu encontrei aí, na palavra do dia de verdade e luz, uma citação do Chico Xavier que eu achei muito bacana para esse nosso momento, esse nosso encontro. Então ele diz assim: gente há que desencarga imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhes escancarar. Ledo engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Então, o Chico aí está dando um alô para todos nós, né? Que no mundo, no plano espiritual, aquilo que nós fomos materialmente, cargos, títulos, né? Não quer dizer nada. E sim aquilo que nós conseguimos evoluir espiritualmente, brilhar, né? E, consequentemente, o efeito, né, dessa causa que é brilhar, o efeito na espiritualidade vai ser luz, né? Então, achei que essa frase cabia bem dentro desse nosso tema. Vamos em frente. Lei de causa e efeito. E também, nesse tema, a gente inclui o aprendizado, né? Porque com os efeitos, nós vamos aprendendo, não é verdade? Então, é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre a lei de causa e efeito. Mas, afinal, sabe do que ela se trata? Este é o primeiro tema da nossa palestra de hoje, né? A causa e o efeito. Aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre aprendizado. Então, o que é a lei de causa e efeito? Aí vocês lembram dessa brincadeirinha que quem joga dominó conhece bem, né? Colocar os dominós todos em pés, próximos um do outro, e aí na hora que você derruba o primeiro, vai uma reação em cadeia, né? Quer dizer, o efeito daquela primeira ação promove um efeito em todos os outros dominó, né? Isso também vem a mostrar a abrangência das nossas ações e atitudes com relação aos nossos irmãos, com relação ao mundo no qual nós estamos estagiando. A lei de causa e efeito é um dos princípios que regem o universo. E segundo essa lei, para toda causa, então, existe um efeito.
Quer dizer, não tem nada que você possa fazer que não tenha uma consequência. Ou seja, toda a ação gera uma reação. Então, todos nós conhecemos a terceira lei de Newton, né? A lei física, também chamada de lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação, ela é física, é da ciência física. E eu acho que todos vocês conhecem. Eu não consegui achar um vídeo que mostrasse essa gravura em movimento. Mas quando a bolinha bate, né, lá do lado direito, as outras empurram e a do lado esquerdo ela se movimenta. E aí depois acontece o inverso, né? Então isso vem através da física mostrar o efeito da reação, né? A ação de bater e qual que é a reação, qual que é a consequência. Mas existe também, né, essa lei de ação e reação, né, na parte espiritual. Existe também a lei de ação e reação espiritual. Todos os nossos comportamentos refletem consequências para o nosso espírito. Se praticarmos o bem, seremos recompensados da mesma maneira, né? Aquilo, né? Trate os outros bem para que os outros possam retribuir esse bem a você mesmo, né? Por outro lado, se perpetuamos o mal, colhemos o fruto do que plantamos, tá? Então, se nós focarmos no mal, o mal virá para nós como reação. Então, nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, de encontros e desencontros, de situações aparentemente inexplicáveis, diante das quais, muitas vezes, sentimos-nos como vítimas. Diante de um carrasco implacável, nos sentimos impotentes diante de um destino cruel e irracional, diante de uma reação cruel e irracional. Mas no universo, tudo está intimamente relacionado, numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. Deus é infinitamente justo e bom, e nada ocorre que não seja seu desígnio. Não existe ocorrência do acaso ou sem uma justa causa. Isso não existe. Cada evento ocorre de forma natural, planejada e lógica. Então, focando a ação e reação, todos somos responsáveis por cada um dos nossos eventos que ocorrem em nossas vidas, sejam esses eventos bons ou aparentemente terríveis. Neste contexto, não existe vítima. Nós somos os causadores do resultado bom ou do resultado ruim. Então, nós não podemos nos achar como sendo, eu sou vítima do destino. Não, tá? Isso não existe. O que aparentemente não tem explicação acontece porque nos falta alcance e conhecimento para a compreensão da real origem de cada acontecimento. Ou seja, eu estou passando por isso, qual que será a origem desse sofrimento, desse problema que eu estou vivendo? Ou qual será a origem desta felicidade, desse prazer, desse bem-estar, né? Causa e efeito, ação e reação. Então, se buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, nós quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Porém, caso não a encontremos à primeira vista, isto não significa que ela não exista, pois não existe efeito sem causa. Então, vamos lá. Muitas vezes as causas
dos males que nos acometem podem encontrar-se num passado nosso bem distante, em existências anteriores, em encarnações anteriores, momentaneamente inacessíveis pelo véu do esquecimento. Então, todos nós estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que quando nós encarnamos, é nos colocado um véu, né? Para que nós não lembremos do passado, das vidas pregressas, tá? E que isso não atrapalhe a nossa reencarnação, né? Então, às vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, mas você fala assim, puxa vida, mas eu não fiz nada. Não aconteceu nada. Poxa, eu sou uma pessoa reta, eu sou uma pessoa que ama, eu sou uma pessoa que respeita, eu sou trabalhador, eu sou honesto e tal, né? Mas por que que eu estou passando por isso? Às vezes a causa não está nessa encarnação, está em outras encarnações. Então, mais uma vez, valida aquela lei, né? De causa e efeito, ação e reação. Ação numa encarnação anterior e a reação, talvez, na encarnação presente. Então, todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma ação, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis de Deus. Se sofremos as consequências dessa violação, não devemos nos queixar, senão de nós mesmos. Então, nós não podemos nos sentir como vítimas, como disse, apareceu lá no slide anterior, por sermos assim, os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Então, nós somos os construtores desta felicidade ou infelicidade futura, né? Nós somos os artífices. Então, precisamos então cuidar do quê? Das nossas ações, das causas que levam os efeitos futuros, das ações que levam às reações do futuro. Pela lei de causa e efeito, o homem pode compreender a causa de seus sofrimentos e de todo o mal que aflige a humanidade inteira, hein? Tá? Porque isso não é só na individualidade, né? Às vezes, são atitudes, ações, comportamentos provocados ou causados por uma população, por um povo, né? E pode, acima de tudo, conhecer e amar um Deus justo e racional, que dá a cada um segundo as suas obras. Então, Deus é justo. A lei de ação e reação, né? A lei de causa e efeito, é uma lei divina, é uma lei de Deus. Plantou, colheu. E isso nós precisamos ter sempre na nossa mente. Nós precisamos desse aprendizado e colocá-lo na prática. Então, Deus, gente, é a causa primária de todas as coisas. Ele é o criador do universo e basta olhar as suas obras ou as obras de sua criação para entender que nada acontece por acaso. Tudo tem causa e efeito. Aquela plantinha que você colocou na terra, né? Aquela semente, né? Você colocou na terra, a terra tem ali todos os suprimentos necessários. Mas se não colocar um pouco de água, aquela planta morre. Então, qual a consequência de aquela plantinha ter morrido? É porque ela não foi regada. Causa e efeito. Então, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais.
essa a citação que diz que Deus é a causa primária de todas as coisas, está lá no nosso livro dos Espíritos, né? Feito pelo Allan Kardec. E aí eu quis trazer essa gravurazinha, né? Só para reforçar, corroborar isso que nós estamos falando. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A potência de uma causa está na razão da grandeza do efeito. Então, se a causa for boa, tá? For uma causa grandiosa, o efeito também será grandioso. O efeito também será de grandeza, né? Então, todo efeito inteligente, racional, né? Ele vai ter uma causa também inteligente. Então, a potência de uma causa está na razão da grandeza do seu efeito. Allan Kardec, isso está no livro Verdade e Luz. E aí, eu trouxe aqui o exemplo da plantinha, né, que a gente acabou de falar. Né? Aquilo que nós cultivamos com amor vai evoluir, vai crescer, vai dar bons frutos, né? Mas nós precisamos ter o quê? Ter o cuidado, zelar por essa plantinha, né? Zelar por essa luz que existe dentro de nós. Porque se todos nós temos essa centelha divina, por que nós não vamos a incentivar ou exercitar essa luz para que no futuro nós possamos brilhar assim como uma árvore frondosa que dê bons frutos e que vai cumprir com o seu papel na existência. Então, qual é o aprendizado? Então, a doutrina espírita, ela ensina inúmeras questões fundamentais para que nós possamos compreender a natureza espiritual de maneira lógica e sistêmica. E assim aprendemos a evoluir, aprendemos e evoluir, né? A doutrina espírita ela dá essa base, ela mostra com clareza, ela explica, né? Ela te dá várias dicas, várias orientações. Jesus deixou esses ensinamentos para que nós possamos ser melhores e criarmos um mundo melhor para se viver. Então nós precisamos, assim, dentro dessa lógica, sistema, aprender a evoluir. Além disso, aprendemos com o Espiritismo que devemos ter empatia para com nossos semelhantes, né? Empatia, afinidade e tal. Principalmente no que diz respeito ao sofrimento alheio, moral e material. Assim como ter piedade do que o semelhante vem passando. E, quando possível, ter um movimento de o auxiliar de alguma forma, moralmente ou espiritualmente. Então, nós não podemos ficar alheios, né, ao sofrimento, né, ficar indiferente às dificuldades que os nossos irmãos estão passando. Tá? É importante mover uma ação para ajudar, moral ou espiritualmente, em algumas situações até materialmente. Por quê? A causa é a caridade, o efeito é a felicidade futura, né? Então, precisamos aprender e exercitar. Daí perguntamos: o nosso aprendizado e ação ao longo da nossa encarnação, elas estão de acordo com o que Jesus espera de nós, né? Acho que é uma pergunta que nós devemos fazer a todos nós, assim, individualmente, né? Cada um fazendo a pergunta para si mesmo, né? As minhas ações estão de acordo com o que Jesus espera de nós? Nós temos colocado em nossa vivência cristã os ensinamentos que Jesus nos deixou? Nós temos aprendido com as adversidades e os momentos difíceis da vida
lições importantes para a nossa evolução espiritual? Jorginho, 1 minuto, viu? Ah, tá legal. Obrigado. Temos propiciado para aqueles que convivem conosco um ambiente mais ameno, de compreensão, ternura e amor? Ou seja, estamos contribuindo para a construção de um mundo melhor? Então, eu estava dizendo, né, algumas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Então, o nosso aprendizado e ação ao longo da nossa encarnação, elas estão de acordo com o que Jesus espera de nós? Temos colocado em nossa vivência cristã os ensinamentos que Jesus nos ensinou? Temos aprendido com as adversidades, os momentos difíceis da vida, lições importantes para a nossa evolução espiritual? Temos propiciado para aqueles que convivem conosco um ambiente mais ameno, de compreensão, ternura e amor? E aí eu havia parado aí. Estamos contribuindo, então, para a construção de um mundo melhor? Como estamos, então, reagindo diante das provocações que um mundo de provas e expiações nos apresenta? Quer dizer, nós vamos estar sujeitos a essas adversidades, às provocações, né? Aquilo que vem, às vezes, de um nível espiritual menos evoluído, mais atrasado, né? E como é que nós estamos reagindo, né? Qual tem sido a nossa ação diante disso? Em outras palavras, estamos cumprindo com a lei de Deus, que também é conhecida como lei natural? Então, como vimos, Deus, o Criador do universo, é infinitamente bom e justo. Então, Deus não erra com a gente. Quem erra somos nós. Deus, ele não cria o mal. Quem o faz é o próprio homem, por ignorância, ou seja, por desconhecimento. Ignorar aí tem essa função de desconhecimento. E aí, fica a pergunta: nós estamos aprendendo? Então, todos os espíritos estão sujeitos às mesmas leis. Afinal de contas, foram feitos iguais, nós fomos feitos todos iguais, simples e ignorantes. E Deus deu a cada um a capacidade de evoluir. E como está, perdão, nossa evolução, né? Estamos aprendendo a justiça divina na reencarnação, ela cumpre a lei de causa e efeito. Ou seja, as consequências que recaem sobre nós são resultado dos nossos atos desta e de outras vidas, como nós já citamos lá atrás, tá? Então, a reencarnação, ela cumpre fielmente essa lei de causa e efeito. Então, se nós estamos sofrendo, é porque ou nessa vida ou em vidas anteriores, nós fizemos algo e pedimos para que na reencarnação, que nós fôssemos colocados à prova para que nós pudéssemos crescer e evoluir diante dessas adversidades. Quais são, então, as 10 leis morais, segundo o Espiritismo, que devem constar em nosso aprendizado, tá? Então, eu vou citar as 10 leis aí, para vocês, acho que muitos já conhecem, né? Mas eu vou citar como um reforço. Então, segundo o Espiritismo, as leis morais representam a divisão da lei natural em 10 partes, feitas por Moisés. E os ensinamentos estão presentes em O Livro dos Espíritos, no capítulo 2 ao 11, do livro 3. Então, vocês podem encontrar tudo isso aqui que eu vou mostrar lá no Livro dos Espíritos. Todas elas, caso cumpridas ou descumpridas, terão o seu efeito ou consequência nesta
ou em outras encarnações. Então, por isso que eu quis trazer essas 10 leis morais. Então, confira aqui para reforçar o nosso aprendizado. A primeira lei é a lei de adoração. A adoração é a elevação do pensamento a Deus, para se aproximar da alma dele. Quem a faz de coração alcança a conexão verdadeira com o divino. Deus adora aqueles que oram com sinceridade e praticam o bem. A adoração apenas exterior, quando no íntimo cultiva sentimentos ruins, é um mau exemplo. A segunda lei é a lei do trabalho. O trabalho é uma necessidade natural do homem, não só em matéria, como em espírito. Quer dizer, não é só aquele trabalho que você levanta, sai de casa, vai lá na empresa, cumpre uma tarefa e volta. É o trabalho do espírito também. O indivíduo que trabalha, ele prospera, se torna útil e aperfeiçoa a sua inteligência. As necessidades e prazeres, como alimento, segurança e bem-estar, depende da atividade física. Aqueles que não têm força braçal são providos de inteligência para suprir a fraqueza do corpo. Deus é perfeito, tá? Ele não deixa ninguém descoberto. A terceira lei é da reprodução. A reprodução é uma lei essencial da natureza. Em tudo, afinal, é preciso que as espécies se reproduzam para manter o mundo corporal existindo. Essa progressão crescente tem as mãos de Deus, que mantém tudo em equilíbrio. A quarta lei da conservação. Todos os seres vivos possuem instinto de conservação. Ou seja, ele impede, ele independe do grau de intelecto, tá? Você não precisa ser altamente culto. Além de Deus nos dar a vida, ele também nos dá os meios para a conservação, ainda que não sejamos capazes de perceber. Quer dizer, nós estamos sempre preservando, né? Conservando a espécie. A lei da destruição, que ela é necessária. Então, a lei de destruição é necessária para a regeneração da matéria. Esta natureza existirá no planeta até que os espíritos se sobreponham à matéria. Como contraponto à lei de destruição, Deus criou a lei de conservação, que é anterior. Assim como os seres vivos têm meios de preservação. Essa lei envolve ainda a existência de flagelos destruidores, que são permitidos para impulsionar o avanço, aprendizado da humanidade mais depressa. Eles são provas que estimulam o homem a exercitar sua inteligência e nada tem a ver com destruições abusivas e crueldade. Lei da sociedade. Segundo a lei da sociedade, o homem foi criado para viver em comunidade. Nós não fomos criados para viver isoladamente. Uma vez que não possui todas as faculdades para o progresso, ele precisa de ajuda de outros indivíduos, né? A união faz a força, né? Aquele que se isola para fugir do mundo e evitar o contato comete um erro, um ato egoísta. A lei do progresso, nós humanos, diferentemente de outros seres vivos, como os animais, viemos para a Terra para evoluir e fazê-la progredir, fazer a Terra progredir. Então, nós somos dotados de intelecto para esse fim. E a lei da igualdade? Deus criou as mesmas leis para todos os homens. Nesse sentido, eles são iguais. Mas as aptidões não são semelhantes em todos os indivíduos. O grau de experiência e vontade de cada um é responsável pelo aperfeiçoamento. Mas somos todos iguais. A lei da liberdade, um homem tem a sua liberdade natural, mas ela não é absoluta, não é plena, total e irrestrita, né? Ele não pode, por exemplo, impor a sua vontade em detrimento da liberdade do outro. Mas o homem tem a liberdade total do pensamento, ainda que Deus seja capaz de reconhecê-lo.
como tem a liberdade de pensar, também tem de agir. Daí vem o livre-arbítrio, que é um tema que a Marta vai abordar no nosso próximo encontro, né? Porque o livre-arbítrio é essa possibilidade que nós temos de escolher entre o bem e o mal, né? Causa e efeito. Está tudo interligado. Ainda assim, quanto mais inteligente for o homem, maior é a sua culpa ao não agir corretamente. Então, se o homem é dotado já de conhecimentos e estudos, ele será mais culpado por não agir corretamente. E a 10ª lei, que é a última, né? É a lei de justiça, amor e caridade. O conceito de justiça engloba o respeito ao direito do outro. Devemos fazer com os outros apenas o que gostaríamos que fosse feito a nós, né? Essa é uma lei divina. Além disso, Deus, quando pede para que amemos os nossos inimigos, não espera que demonstremos afeto, mas sim respeito. Quando isso é praticado, o amor ao próximo é exercitado. Desta forma, a caridade é uma consequência, já que acaba ajudando o outro. Causa e efeito. Consequência. Sendo assim, justiça, amor e caridade andam juntos. Então, essa lei de justiça, amor e caridade, que é a 10ª lei, é a mais importante de todas, já que resume todas as outras 9 e é o meio de o homem aprender e avançar espiritualmente. Sem o aprendizado, nós não evoluímos. E Jesus disse assim, ó, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, né? Está lá em Mateus. Engraçada essa frase, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. É preciso saber interpretar essa frase, tá? Não resistir ao mal não significa que você vai estar vulnerável ao mal. Não significa que você vai estar propenso, né? Porque não resistir dá essa impressão. Mas vamos ver aqui, ó. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do mestre com relação à resistência ao mal. Então, não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem indefeso às correntes destruidoras, mas não é assim se expor ao mal indefesos, né? É que não usasse das mesmas armas, né, de com as quais eles estavam sendo atacados, né? É retribuir o mal com o bem, é dar a outra face, né? Quando você recebe um tapa numa das faces, dá a outra face. Que outra face é essa? A face do amor. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse, então, violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem, então, é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e, sim, a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Tá? Lei de causa e efeito. Façamos o bem para colhermos o bem. Plantemos uma semente doce para colher um fruto doce. Então, este é o nosso aprendizado. E se nós formos olhar essa longa estrada da vida, como diz uma música aí de um sertanejo do qual não me lembro o nome, né? Olha aí, ó, a gente começa no primeiro degrau, identidade, depois autoestima, autoconceito, confiança em Deus, entrega total, obediência, silenciar o coração, carregar nossa cruz, autodeterminação,
viver a santidade, evangelizar e chegar no nosso foco. Qual que é o foco? Jesus Cristo é o foco de santidade. Então, aprender, fazer em função do aprendizado a nossa conversão e, obviamente, para o bem, tá? Para que nós possamos estar em busca ou a caminho da santificação, ou seja, da nossa evolução, do nosso crescimento moral e espiritual. Então, concluindo, lei de causa e efeito, ou ação e reação, com o aprendizado e o papel delas no universo. Então, como vimos, toda ação tem uma reação. E esse retorno não se limita ao plano corporal, mas se estende ao espiritual. Uma vez que os espíritos carregam as consequências de seus atos em várias encarnações e em todo o universo. Não é só nas encarnações do planeta Terra, em todo o universo, em todas as moradas de Deus. O nosso aprendizado deve contemplar a evolução espiritual por todos aqueles que estagiam na Terra e os ensinamentos de Jesus, através do nosso Evangelho, podem cada vez mais nos aproximar de Deus. Então, gente, a lei do retorno, ela não é um castigo de Deus. É a maneira mais perfeita de sentir e fazer sentir, para que possamos compreender a perfeição da dualidade de todas as coisas. Sentir e fazer sentir. Causa e efeito. E essa dualidade é: a causa tem um efeito, a ação tem uma reação. E isso está presente em todas as coisas da nossa vida. Livro, Verdade e Luz. Por isso, aprendamos que, se nós quisermos ter o bem, pratiquemos o bem. O universo devolve o que você dá para ele. Então, meus irmãos, que assim seja. Graças a Deus, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por nós podermos acessar todos esses ensinamentos e a gente poder trilhar esse caminho do crescimento, da evolução espiritual, entendendo cada vez mais que toda causa tem o seu efeito, toda ação tem uma reação, e que uma causa boa vai nos trazer um efeito bom, e que uma causa má vai nos trazer um efeito mau. Então era isso, uma boa noite